Boa noite. Estamos aqui novamente para o nosso estudo Cartas de Cristo. E antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês sobre a editora Almenara. Ela é responsável pela tradução para o nosso idioma português, né, das cartas. E a Almenara, ela não tem patrocínio, né, para desenvolver esse projeto de difusão aqui no Brasil. Então, é exclusivamente através da venda dos livros que ela consegue realizar esse trabalho. E no caso, quem tiver condições, compre o livro ou dê de presente. O material está disponível também em PDF, mas é importante também a gente ajudar na difusão desse projeto, comprando o livro e divulgando, né? Doando, dando de presente. É um ótimo presente para quem você sentir que vai gostar de receber esse conhecimento. Então, vamos começar agora com a nossa meditação. Vamos fechar os olhos. Relaxe, relaxe os ombros, relaxe todo o seu corpo. Se concentre na consciência de cada palavra. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Assim seja. Vamos lá, meus queridos, começar mais um estudo abençoado e iluminado de Cartas de Cristo. Na semana passada, eu vou ler o último trecho que nós paramos, tá? É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus, que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová,
caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Então, nós estamos em um trecho onde Jesus explica a sua juventude, quem ele foi na infância, na juventude, né? E ele vem explicando que ele se revoltava com as crenças da época, né? E essa questão aqui, que ele fala, qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes, né? A crença de que devemos sofrer para expurgar os nossos pecados, né? Ele não tem sentido. Essas crenças, elas vêm da religião, muito antes da nossa religião atual, do cristianismo atual, né? Mas ela vem lá desde os judeus também, e até mais antigo. Mas a questão é que essa foi a concepção do ser humano naquela época, sobre o que era Deus. Então, existia essa crença, que o ser humano tinha necessidade de sofrer para merecer, né, o céu, para expurgar os pecados, né, expurgar os pecados. Então, Jesus, um ser mais evoluído, né, que veio para a Terra, ele já identificou intuitivamente que isso estava errado, que não era correto, que o que valia mais era o bem-estar das pessoas e não seguir crenças e dogmas, né, que só trazia dor e sofrimento. Continuando, recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas, as advertências bíblicas, proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras. Então, por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existisse tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera, que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam ensinar-me. Então, sobre essa frase de Jesus, tudo que ele sentia, né? Sobre esse Deus judeu, né? Que também hoje é o Deus católico, é o Deus evangélico, né? É o Deus do Velho Testamento. Ele não conseguia entender esse Deus que punia e castigava as pessoas. Na sua intuição, ele sentia que algo estava errado nessa interpretação que a religião tinha sobre Deus. E olha, gente, nós também sentimos, muitos de nós, né? É claro, vão ter algumas pessoas que estão escutando essas palavras, que vão ter dificuldade, que não vão aceitar. Isso faz parte do processo do conhecimento que Cartas de Cristo traz, tá?
Mas muitas pessoas, assim como eu, têm essa intuição. Eu vim de uma religião também, e que eu também não consegui me sentir ali completa com os ensinamentos, com o que se falava desse Deus. E eu senti que faltava alguma coisa ali, que não estava certo. A minha intuição dizia que esse Deus era diferente, era algo mais. Se ele é amor, se ele é compaixão, se ele é vida, então ele não pode ser esse Deus que pune, que castiga, que tem ira. Esses sentimentos são humanos e não de Deus. Então está aí a grande confusão, né, que a humanidade faz quando se refere a um tipo de Deus ou divindade, né, que usa para fazer guerra, para brigar, para discutir e até para matar uns aos outros. E Jesus, sendo um ser tão evoluído há 2000 anos atrás, sentiu tudo isso. E ele não pôde seguir essas crenças, né? Então é importante entender, nesse ponto, nós conseguimos ver o quão importante é entender a história de Jesus antes dele ser um mestre, né? Aqui é a juventude dele que nós estamos falando. Então, antes dele se transformar num mestre curador, esse foi o processo que ele viveu. Primeiro de tudo, ele não pôde, não conseguiu aceitar aquelas crenças de um Deus vingativo. Continuando, no entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, com cada vez mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, deveria inspirar e respirar por meio da criação. Veja como ele se aproximou da natureza, né? Como através da contemplação da natureza, ele conseguia ver que Deus estava ali, que algo maior estava ali. Aqui onde eu moro, eu tenho o grande privilégio de contemplar o mar de montanhas de Minas Gerais. E nesses momentos de contemplação, eu consigo ver também que Deus está ali. Deus está na natureza, ao nosso redor. E essa percepção é que faz a gente acreditar que existe algo mais. E foi a percepção que Jesus começou a ser desperto. Continuando, revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinha até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. Nesse trecho aqui, é muito interessante observar essa questão que ele revisou o estilo de vida, o seu estilo de vida, né? Ou seja, ele reconheceu que precisava mudar, que a rebeldia contra a religião que ele tinha, né, não era contra Deus, mas era contra a religião, contra aquelas regras, contra a interpretação que aquelas pessoas que se diziam sacerdotes, né, e porta-voz de Deus na Terra,
né, causava em Jesus. Então, ele tinha essa rebeldia porque ele sabia que algo estava errado. Mas, como ele era muito jovem também, né, ele acabou descontando essa rebeldia na sua família, na sua mãe, na Maria. Então, ele começou, depois que ele se acalmou, se afastou, né? É necessário. Olha, gente, esse é o processo de todos nós, né? Muitas vezes, no nosso processo de crescer, de se desenvolver, né, de amadurecer, de ser adulto, a gente acaba se revoltando com a nossa família, se afastando, né? E aí a gente vai vendo que, na verdade, a gente está no nosso caminho, se descobrindo, né? Ou a gente acaba ferindo as pessoas à nossa volta nesse processo. O importante é reconhecer, o importante é ver as nossas falhas e reconhecer que é necessário mudar, né? Se algo nos revolta, é preciso buscar a causa dessa revolta. E muitas vezes nós descontamos nas pessoas à nossa volta, né? Mas quando reconhecemos e buscamos curar, sanar e reconhecer, aí tudo vai se resolver. Então, esse foi o processo de Cristo, um processo muito humano, um processo muito similar a todos nós, que é o de amadurecimento, que é o de crescer. E então, ele decide fazer essa mudança de vida. Ele decide ser batizado por João Batista porque ele queria mudar, ser uma pessoa melhor. Ele continua aqui, vou continuar. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente. Por favor, suba a escada, que você vai ser atendido. Pariu, viu? Olá. Voltei, né? Desculpem. Continuando, então. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais. E nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso, ao invés de apenas ficar fazendo barulho. Talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Pois é. Quantos de nós, né, já não passamos, estamos nesse processo, ou já passamos por esse processo, de nos sentir perdidos, de sentir que não estamos no caminho, que nos desviamos do caminho, do propósito de nossas vidas. Isso é muito natural, gente, né? Não é por isso que nós não podemos retomar esse caminho e dar continuidade ao nosso propósito de vida. É necessário, no entanto, reconhecer, buscar dentro de nós o que a nossa voz interna está pedindo, o que realmente vai sanar
né, essa necessidade de, de fazer sentido, de dar sentido à nossa vida, à nossa existência. Primeiro de tudo é reconhecendo os dons naturais que a vida nos deu, né? Seja qual for. Uma pessoa ela pode ter um dom de ser amorosa, de cozinhar bem, de ser uma boa filha, uma boa esposa. Ou uma pessoa ela pode ter um dom de ser muito empenhada no trabalho, né? De ser dedicado ou dedicada no trabalho, de conseguir dinheiro fácil, né? Ou de inspirar as pessoas à sua volta. São tantos os dons que o ser humano possui, pode possuir. Se você ainda não encontrou o seu dom, ele está aí, não desista. Não pense que você não tem dons. Todos nós temos dons. E você tem por algum motivo. A vida te trouxe aqui para você brilhar, para você, não é o que ele falou aqui, ó. Não tem sentido viver para não ser feliz. Nós estamos aqui para ser felizes. E como podemos ser felizes? Expressando a vontade do Criador. Ele fala com nós através de nós, né? E Cartas de Cristo é um curso que vai nos ensinar a ouvir essa voz, essa grande consciência que está a todo momento nos chamando para cumprir a nossa missão. Em um momento da nossa vida, a gente vai escutar. Basta a gente persistir. A persistência, né? É o caminho sempre. Continuando, meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo brilhante de felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber aonde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Olha, abrindo aspas aqui, esse comentário que ele faz, velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. É muito importante entender, pessoal, que esse é o único caminho para a nossa libertação. É dissolver as velhas atitudes, crenças e preconceitos. Todos nós temos. Nós trazemos, desde a nossa infância, as crenças, os preconceitos, né? Tudo que nos impede de sermos felizes, plenos, de elevar o pensamento. E ele passou 6 semanas no deserto sobre o poder e a influência do Criador
para dissolver esses processos internos. Em Cartas de Cristo, ele explica que se nós, com afinco, nos empenharmos em trabalhar nessa leitura e na interpretação diária, colocando em prática, a gente também vai seguir esse caminho de dissolver essas crenças e preconceitos. É necessário a nossa vontade, nós precisamos querer isso, né? É por isso que, desde o começo da primeira carta, ele pede, venha a mim, venha ler as cartas com a mente livre de crenças e preconceitos. Traga uma mente limpa, né, e vazia, para enchê-la com esse conhecimento. Por isso é importante, quando buscarmos a leitura e o estudo das cartas, não ficar comparando, porque a minha religião ou a religião que eu aprendi é diferente, mas porque esse é um novo conhecimento. Então, nós só vamos conseguir assimilar esse conhecimento se nos esvaziarmos, né? Um copo cheio não tem como mais ser completo, né? Ele já está cheio. Então, vamos nos esvaziar, né, para poder nos preencher com as verdades da alma. Porque as verdades da alma são reconhecidas por nós. Né? Nós sabemos, a nossa intuição nos fala. Então, se você se sentiu tocado até aqui por Cartas de Cristo, você está no caminho, né? Você já está no caminho para se preencher, porque quando as pessoas chegam até essa parte onde contamos a verdade, a história de Cristo, quem ele foi realmente, já é um grande choque, porque não vai de encontro às crenças da religião, né? Aí já é preciso se libertar dessas crenças. Mas, se você está aqui no estudo comigo ainda, é porque você está aberto, você está com a mente aberta, então você está disposto a se desconstruir. Eu também estou disposta a me desconstruir, estou no meu processo de desconstrução. Então, vamos junto, né? Continuando, chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além da forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa à medida em que você for perseverando na meditação e na oração. Muito importante essa afirmação da oração. É necessário ter a mente limpa, de se esvaziar dos preconceitos e das crenças. Mas o mais importante é perseverar na oração e na meditação. Porque é através dessas que nós conseguimos absorver esse conhecimento. Então, ler e meditar. Continuem a leitura em casa. Vejo muita gente comenta que está lendo, que já leu todas as cartas, está lendo novamente. Continuem sempre na leitura, né? Uma leitura pausada, onde você medita e aplica no seu dia a dia. Essa é a melhor forma de assimilar, né? E buscando a oração, principalmente para o material que nós não entendemos, para aquilo que não conseguimos entender de primeira, né? Buscar essa oração. A oração também é necessária para os momentos em que nós deixamos a nossa vibração, nosso pensamento denso, né? Quando estamos julgando, com raiva, com medo. Então, essas emoções, quando identificamos ela em nosso ser,
é o momento de buscar na oração um pedido para amenizar esses pensamentos, para elevar a nossa vibração. É somente através da oração persistente que vamos mudar essa frequência. Continuando. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade. O poder criativo dando vida à criação e à existência. Eu vou ler mais uma vez esse trecho. Essa gloriosa harmonia, paz e sensação de perfeita realização era a própria natureza da realidade. Se essa, meus amigos, é a realidade, é a verdadeira, própria natureza da realidade, não tem como dizer que nós estamos aqui para sofrer, que nós não estamos aqui para sermos felizes. Porque se a natureza da realidade, se a verdadeira realidade é um estado de glória, harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nós estamos aqui para viver essa realidade. Se não estamos vivendo essa realidade tão completa, tão serena, é porque não estamos no caminho ainda. É porque temos as nossas crenças limitantes, os nossos pensamentos densos, que não nos permitem entrar nesse estado maravilhoso que Jesus está descrevendo. Ele pede para que a gente sempre continue lendo esse trecho, tá? Até chegarmos nesse verdadeiro estado. Continuando. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da mente divina criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. A nossa mente é somente uma vela perante a mente divina. Nós somos apenas uma faísca. Mas a mente divina é que é o grande sol. Percebam isso, né? Olha que coisa linda. Continuando.
Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. Olha só, meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. Aqui, de uma forma muito bem explicada, né, até científica, a gente consegue entender o quanto os nossos pensamentos têm poder de mudar a matéria. O nosso universo, o nosso mundo não é sólido. Nós vivemos aqui no mundo material, a gente acha que tudo é sólido, mas não é. Percebe, gente, como é fácil nos enganarmos com os nossos sentidos? Porque nós usamos os nossos sentidos para nos orientar. E os nossos sentidos, eles só conseguem identificar aquilo que é sólido. E é por isso que vivemos em uma ilusão, porque acreditamos que esse mundo é sólido e ele não é. E olha quem vem nos dizer, é o próprio Cristo. Eu vou deixar o restante para a semana que vem, porque daqui para frente ele vai descrever toda essa maravilhosa experiência que ele viveu no deserto, que vem trazer as verdades da nossa existência, né? Ele vai buscar muitas perguntas que vão ser respondidas. São questões que nós temos também, e aqui vão ser respondidas. E é um momento muito lindo, muito maravilhoso. Eu vou terminar agora, porque semana que vem eu vou ler ele completo para vocês. A gente vai ler junto. Eu me emociono até quando eu leio essa parte, porque é muito bonito, gente. É muito profundo. Leiam também em casa. Tem também o PDF aí que a gente está sempre mandando. Busquem entrar nesse estado em que Jesus esteve quando estava nesse processo de 6 semanas no deserto. E aos poucos vamos nos conectando e deixando a nossa mente aceitar que esse mundo não é sólido, que nós podemos interferir na aparência de todas as coisas dessa matéria. É isso. Fiquem com a luz. Até semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.